Dobry wieczór! Vamos entrando, vai começar mais um vídeo ao vivo. Sejam bem-vindos. Se sente nas cadeiras, no caixão de lenha. Quem é desconhecido não precisa de frescura. Vou compartilhar aqui nos meus grupos para eu não ficar falando sozinha. Se você tá vendo, participe, deixa a tua opinião. Hoje a conversa vai render, mas não quero ver briga aqui, hein? Só alegria. Qual que é a diferença entre polaco e polonês? Você sabe? Me conte, vai escrevendo aí. Se você acha que a discussão sobre bolacha e biscoito é acalorada, é porque você não viu dois descendentes de polonês brigando para ver se é polaco ou polonês. Gente, me ajuda aí, vamos compartilhar esse vídeo para ter mais gente assistindo. Coloque lá nos grupos de vocês. Vamos apoiar e vamos conversar, chegar aqui num acordo. É polaco ou polonês? Eu fiz minhas pesquisas em vários grupos e trouxe para vocês várias opiniões de vários tipos de pessoas para chegar nessa conclusão. Se é polaco ou é polonês? Valdinei, Eduardo, sejam bem-vindos. Então, agora eu vou falar para vocês. Tem uma resposta aqui que diz: é a mesma de brasileiro e brazuca. Aí, sobre a diferença de polaco e polonês, nenhuma diferença. Tudo farinha do mesmo saco. Aí tem outra resposta. Polonês, quem nasce na Polônia, e quem nasce no Brasil é polaco. Concorda com essa? Escreva aí pra mim. E essa aqui eu gostei. Ela chegou à conclusão que polonês é rico e polaco é pobre. Aí tem um aqui que deve morar no sul que sabe essa, ó. Polaco é o apelido de toda pessoa branca como leite. Aí, tudo a mesma coisa, não tem diferença. Vai deixando aí a tua opinião. Ó, o Eduardo diz que polaco é descendente. Aí tem uma história aqui, ó. Antigamente os poloneses sentiam-se ofendidos, achavam-se depreciados ser chamado de polaco, mesmo já nascido no Brasil. E você já se sentiu ofendido por ser chamado de polaco? Ó, essa história aqui muito boa. Sempre chamei carinhosamente meu marido de polaco, e ele é descendente de poloneses. Depois de muitos 20 anos descobri que ele achava ofensivo. 20 anos guardando água, esse só podia ser polaco mesmo. Ó, aí, polonês é o inteligente e polaco é burro? Não concordo. Ó, desculpe, polonês é o polaco que gosta de ser polonês. Polaco é o polonês que gosta de ser polaco. Vou até ler de novo aqui, ó. Polonês é o polaco que gosta de ser polonês. Polaco é o polonês que não gosta de ser polaco. Gente, tá meio difícil de entender. Ó, eu tenho orgulho de ser polaca, mas ninguém me chama de polaca. Acho que é porque tenho cabelo preto. Dizem, né, que tem os polacos moreno, e eu sei, porque eu já fui lá na Polônia, fiquei um mês e tem muita gente de cabelo castanho lá na Polônia. Até a Miss Polônia tem cabelo castanho. Várias Miss Polônia que vão lá representar a Polônia no Miss Universo tem cabelo castanho. O presidente da Polônia tem cabelo castanho, mas aqui no sul, se tiver cabelo loiro, já chamam de polaca. Aí tem mais aqui, ó. Polonês é o correto, polaco é apelido. O que vocês estão achando disso? Vocês concordam? Vão escrevendo aí, ó. Estão dizendo que tem polaco moreno. E o Marcos disse, ó, eu que sou alemão e gosto de bonito. Não entendi. Ah, você gosta de ser chamado de alemão? Porque você acha bonito? Não entendi muito bem, me explique, ó. Polaco moreno é descendente de romeno. Será? Ó, na minha cidade tem muito alemão e italiano.
Eles me chamavam de polaco sem bandeira. Eu achava uma ofensa, brigava muito, batia neles e apanhava em casa. Meu Deus! Porque quando veio mesmo os descendentes para cá, e aí a Polônia não existia, não existia o Estado polonês, porque a Polônia foi invadida, estava em guerra, chamavam de polaco sem bandeira porque não existia mais a Polônia, a bandeira da Polônia. Mas que importa que agora existe, né? Nós estamos aqui firme e forte. Ó, polaco bom é de Prudentópolis, Polacópolis. Polacópolis, uma das melhores cidades do Paraná, a terra da Cracóvia, gosto muito. Ó, na minha cidade tem muito alemão e italiano. Eles também me chamam de polaco. Ó, o significado de polaca pode observar na leitura dos romances do Jorge Amado. Esse aqui é para quem gosta de ler, ó. Esse tem cultura. Ó, década de 90, uma colega de trabalho de origem japonesa veio me falar para que eu parasse de dizer que sou polaco, pois era muito feio. Fora isso, o povo do bairro aqui sempre falava que somos poloneses de segunda a sexta e no final de semana somos tudo polaco. Senhores polacos! E você, gente, você gosta de ser chamado de polaco ou de polonês? Vai comentando aí, eu vou compartilhar em mais um grupo aqui dos ouvintes da Terezinha. Se você não tá nesse grupo depois, entre lá nesse grupo, porque aí você recebe as notificações. Ó, aí tem um que respondeu: em São Paulo e Rio de Janeiro é um termo pejorativo. Ele tá falando dos polacos. Mas isso deve ser só conhecido entre os mais velhos. Hoje em dia, os mais jovens nem devem saber o que é polaco ou polaca, já que é um termo pejorativo em desuso. No Sul e principalmente no Paraná, continua sendo sinônimo de gente loira. Essa parte que continua sendo sinônimo de gente loira é verdade. E se for meio vermelho, nós chamamos de alemão. Agora, se for branco e loiro, nós chamamos de polaco. Ó, polaco mora na roça e polonês mora na cidade. Ó, costume curitibano chamar todo loiro de polaco. Se chamar, eu atendo. Aí, e escrever pierogi saiu piriguete. Não é você não, polaquinha. Não, eu não sou piriguete. Eu sou pieroguete, que eu adoro pirogue. Ó, tem mais comentário aqui, gente, perguntando qual que é a comida típica. Gente, nós vamos focar hoje no assunto das diferenças entre polonês e polaco, mas a comida típica é pierogi e bigos, tá bom? Então vamos focar. Você gosta de ser chamado de polonês ou polaco? Comenta aí pra gente saber. Aí teve aqui uma pesquisa. Em sua opinião, qual é o termo mais adequado? Aí, polonês ou polaco? 182 pessoas responderam. 27 pessoas responderam que o termo mais adequado é polonês. 18 pessoas responderam que é polaco. 4 pessoas votaram em isso vai mudar a sua vida? 3 pessoas votaram em polônico. Eu não achei o significado de polônico. Só em um lugar lá estava relacionado a lindo, lá no português de Portugal. Aí tem 3 votos aqui para de brigar por essas bobagens. 3 polaconês. Essa eu gostei. Na dúvida entre polonês e polaco, 3 votaram em polaconês. E o outro aqui, me chama de amor que tá bom. E 2 brasileiro. E aí tem vários outros também que votaram. Essa é uma pesquisa lá no grupo dos descendentes de poloneses. Aí teve uma moça aqui que respondeu: eu não sou polaca, eu sou polonesa. Polaco é qualquer um, desde que seja branco. Então, por favor, dirija-se como poloneses. Essa falou chique, né? Ó, muita gente me chama de polaco e eu não vejo ofensa nenhuma. Uma vez polaco, sempre polaco. Quem concorda aí? Amélia, Marcos,
O Marcos disse que prefere polonês, o Júnior prefere polaco, o Anderson que diz que mora na cidade, mas não liga de ser chamado de polaco. A Amélia diz que é polaca pura sem mistura. Ah, Amélia, vai pra Polônia e acha a tua árvore, aí você vai ver que antes tem muita mistura, muito antes, nós somos tudo misturado, o mundo inteiro é misturado. Os polacos se misturaram há muito tempo com os outros povos eslavos, nós somos tudo uma mistureba. Aí, ó, muita gente me chama de polaco. Se você tá num grupo que se chama descendente de polonês, deveria saber a diferença. Gente, mas todo mundo pode perguntar, as pessoas têm curiosidade, ó. Essa discussão nunca termina bem. Polaco ou polonês? O nascido ou descendente de quem nasceu na Polônia costuma ser educado e sempre respeita o próximo. Vamos partilhar o que a nossa etnia tem de bom, resgatar as nossas raízes e deixar as desavenças de lado. Ó, essa tem meu joia aqui, ó, essa eu gostei. Ó, me chamavam de polaco da nhanha, sei lá o que é isso. Alguém sabe aí por que chamam os polacos de polaco da nhanha? Responda. O Michel diz que prefere as polacas, que ama a polaca. Obrigada, um abração. Ó, na época da imigração, os poloneses e respectivos descendentes eram rebaixados aqui no Brasil. A história do polaco burro. Polaco sem bandeira era muito comum outras etnias comentarem com desdém. Muito comum era escutar polaco vagabundo, polaco negro ou polaco bêbado, ou negro do avesso. A Polônia foi invadida e dividida na época pelos alemães, austríacos e russos, deixando de figurar no mapa como nação por mais de 100 anos. Então polaco era depreciativo na época, polonês era o adequado. Como o termo polaco deixou de ser pejorativo e absolvido como brincadeira. Hoje em dia, quando me perguntam, tem muita gente na festa? E os polonos brasileiros respondem, gente, tinha pouco, tinha mais polaco. Quem nunca ouviu essa? Polaco tinha bastante. Ó, tem mais uma respostona aqui, ó. No meu discernimento, o termo polaca ou polaco é atribuição a todos os indivíduos de pele e cabelos claros oriundos da Europa como um todo. O termo é usado de forma generalizada e pejorativa, pois não define a nacionalidade do indivíduo. Alemãos, ucranianos, italianos e poloneses são todos agregados e chamados de polaco pelos brasileiros, mesmo tratando-se de indivíduos nascidos no Brasil. Assim, eu entendo que o termo polaca, polaco, nada mais é que uma referência à cor clara, a qual não define o local de nascimento do elemento, não define nacionalidade, hábitos, cultura e principalmente o idioma. Gente, quanta gente inteligente, né, escrevendo opinião. Qual que é a tua opinião? É polonês? É polaco? Você já foi chamado de polaco? Por quê? Você se sentiu ofendido? Não sentiu? Qual que você gosta mais? Você já chamou alguém de polaco? Já pensou que a pessoa pode ter se sentido ofendida? Será? Responda aí, ó. Aqui tem mais resposta dos grupos dos descendentes de poloneses do Brasil. Para quem tá chegando agora, se você acha que a discussão sobre biscoito ou bolacha é acalorada, é porque você não viu descendente de polonês brigando para resolver se é polonês ou se é polaco. Ó, as duas formas existem. Polaco é mais usado em Portugal, enquanto a outra forma é predominante no Brasil. A palavra polaco vem do termo polak, na língua original, através do francês polak. Já o polonês segue a forma tradicional de adjetivos pátrios na língua portuguesa. Quanta gente inteligente aqui, né? Ó, eu não fui confirmar nada dessas coisas aí, ó, eles que estão falando. Depois eu vou deixar a minha opinião, se é polonês ou se é polaco. Ó, esse assunto já deu tanta briga que várias publicações foram apagadas do grupo. É verdade.
Eu não falei o nome de ninguém aqui para não expor a pessoa, mas se você é um desses que escreveu esse texto grande aí explicando se é polonês ou se é polaco e quer ter o teu nome, eu vou deixar aqui na descrição do grupo. Na descrição, desculpe, do vídeo, tá bom? Então você pode me escrever aí dizendo que foi você que escreveu. E obrigada por todo mundo que escreveu, porque me inspiraram a fazer esse vídeo. E aqui tem uma matéria da Gazeta do Povo, que o título é Polaco ou Polonês? Uma questão delicada. Ó, o jornalista e doutor em cultura internacional Ulisses Jaroszyński, Ulisses, um abração né você, saudade, provoca polêmica com o livro que defende o uso do termo considerado pejorativo. O autor da saga dos polacos quis saber as razões de tanto ressentimento em razão a uma mera palavra. A partir desse impulso ele viajou para a Polônia. Gente, tem gente que viajou para a Polônia para descobrir o que é, se é polaco ou polonês. Imagine, ó. Durante a temporada de pesquisa ele decifrou o mistério. Ele diz que no fim do século XIX e no início do século XX, um grupo mafioso judeu chamado Zwimidgal realizava tráfico de mulher branca na Europa para a América do Sul. Elas acabavam trabalhando como prostituta, principalmente no Rio de Janeiro e em Buenos Aires. E como eram loiras de olhos azuis, passaram a ser chamadas de polaca. E mesmo que elas não eram nascidas na Polônia, como elas eram mulheres e vinham para fazer essas coisas e eram claras, chamavam de polaca. E aí que o termo ficou pejorativo. Por isso tanta gente mais velha não gosta desse termo polaca. Mas a gente mais nova nem sabe dessas coisas e já cresceram ouvindo polaca, polonês e não ligam. Você sabia disso? Comente aí pra mim. Ó, em 1927, o Consulado Geral da Polônia em Curitiba decidiu que a expressão polaco seria banida. A partir de então ficou combinado chamar os poloneses de pessoas que nasceram na Polônia, bem como os seus descendentes. Então, a partir de 1927 que ficou decidido que polaco não ia ser usado mais, ia ser chamado de poloneses e polonesas. Ó, o José tá me mandando um abraço. Aí teve gente comentando aqui. Em casa o pessoal me chama de polaco. E nem descendente de polaco eu sou. E você é chamado do quê? Aí ó, desde o fim da década de 1920, não apenas no Paraná, mas em todo o Brasil, uma guerra sutil e silenciosa está em andamento. E se você é dos grupos, você sabe como isso dá briga, ó. De um lado estão aqueles que lutam pelo uso da expressão polonês. E de outro, gente como o poeta Tadeusz Wojciechowski, o jornalista Jaroszyński, que defendem bravamente a palavra polaco. E eu sou uma representante aqui, né? Terezinha Polaca. E eu gosto que me chame de polaca. Aí o Jaroszyński fala assim, ó, é um equívoco usar a expressão polonês apenas por causa da presença de prostitutas europeias no Brasil, que nem eram da Polônia. Faço questão de afirmar, falar e usar apenas o termo polaco, diz Jaroszyński. Olha, esse Jaroszyński comprou mesmo a briga, gente. Aí tem aqui, ó, como se percebe, essa batalha linguística está longe de um fim. E o Jaroszyński pretende continuar lutando por ela. E esses dias, gente, que eu tava aqui no Facebook e achei um grupo assim, polacos do Brasil. Eu pensei, nossa, agora vai, agora eu desencalho. Olha quanta gente nesse grupo, tudo polaco. Aí fui ver, os polacos do Brasil eram um grupo de galo polaco. Galo, tinha gente vendendo e revendendo galo polaco. E quem já comeu aquele peixe, a polaca do Alasca? A gente também tem aquele erva mate polaca. Então tem muita coisa, né? O Maico disse que é polaco sempre. Aí o Marcos disse, ó, por isso no seriado Toma Lá da Cá,
o patrão corretor de imóveis, quando ficava brabo com a empregada, nascida no Paraná, Bozena, a chamada polaca, a chama de polaca, sendo que a história se passa no Rio de Janeiro. É verdade? Eu não lembro desse episódio que chamam a Bozena de polaca quando tava brabo com ela. Será que tinha alguma maldade em chamar a Bozena de polaca? Ó, a minha conclusão é que antigamente aqui no Brasil não existia polonês ou polonesa. Existia polaco e polaca. E sabe por quê? Por causa da nossa língua. Nossa língua vem do português de Portugal. E lá no português de Portugal é até hoje polaco e polaca. No português de Portugal não existe polonês ou polonesa. Isso foi inventado aqui. E aí você vai me dizer, ah, mas nós estamos no Brasil, então é sempre assim, né? É um jeito de falar, que nem nós falamos português. Mas você já viu alguém chamar um argentino de argentinês? Não existe, né? E aí quando você viaja, que você começa a fazer as pesquisas e você começa a ler, você vê que no site eles escrevem assim, Papa polaco, presidente polaco. Tudo isso no bom e velho português de Portugal, que é lá dos nossos antepassados aqui do Brasil. Então, se você quiser falar um português de Portugal, sempre vai ser polaco e polaca. Mas no Brasil, os dois termos estão em uso e a gente sempre usa polonês ou polonesa, principalmente quando nós falamos da língua, nós falamos língua polonesa. Mas se você quiser falar língua polaca, tá mais que certo, você tá usando o português de Portugal, lá dos antepassados. A Ana tá mandando tchau. E uma dica aí pra você: se você não sabe o que a pessoa prefere, chame pelo nome. É o melhor jeito, você não vai ter encrenca. Ó, o João respondeu: segundo meu professor, meu mestre em história, então uma história liga a outra. A Constituição Brasileira de 1987 era conhecida como polaca. Mas depois eles preferiram, o consulado aqui de Curitiba preferiu dizer que era polonês e polonesa, para não lembrarem das polacas, que eram as moças que vinham aqui trabalhar como prostituta no Brasil por causa do tráfico que eles faziam. Gente, isso é muito sério, né? Mas isso já passou, pode me chamar de polaca que não tem problema. Ó, a Thalita diz que tanto faz, pode chamar do que quiser, que ela tem orgulho dessa raça. E aí, ó, eu quero dizer pra vocês que o meu sobrenome preferido continua sendo Polakovski. Não existe Polonesovski, mas existe Polakovski. Por que será, hein? Polaco e polaca tem muito mais a ver com a língua original lá da Polônia. E polonesa tem mais a ver com a língua brasileira. Aí tem mais participação, gente, senão eu já vou encerrar esse vídeo. Se você tem dúvida aí sobre polaco e polaca, se você está chegando agora, perdeu alguma coisa, a gente pode repetir, pode continuar conversando. Vou ver se eu esqueci de responder alguma coisa. Ó, o Juliano disse que é polaco. O Maico disse que é polaco. Quantas pessoas aí responderam que é polaco? A maioria respondeu que é polaco, então dizendo viva. Gente, viva todos os polacos. Um abração de vocês. Compartilha aí esse vídeo. Ó, aqui em São Mateus do Sul tem muito polaco e polaca. Verdade, em todo o Paraná, em todo o sul do Brasil tem muito polaco, tá bom? E se você prefere ser chamado de polonês, não tem problema, tá certo também. Os dois estão certo, tá bom? Um abração, até a próxima!